Entrar à casa do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje, culto de doutrina, que os irmãos possam nesta noite se sentir à vontade na casa do Senhor Jesus Cristo, onde nós viemos adorar, exaltar o nome dele nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar todos os irmãos da Dégua da casa, todos os irmãos ali da de São Joaquim, toda a casa do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem sobre os seus pés nessa noite, para que possamos nessa noite exaltar o nome do Senhor. Vamos falar com o nosso Pai, Pai Santo, Pai amado. Queremos nessa noite, meu Deus, meu Pai, primeiramente pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Queremos nessa noite dar o melhor de si, o nosso coração, o culto racional, Deus. Abre a visão do teu povo, entendimento, meu Deus, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, para que possamos nessa noite, Pai, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, de estar na tua presença, Pai, de buscar a tua face. Por isso, nessa noite eu quero te pedir, Deus, toma o teu povo nas tuas mãos, Senhor, e fortalece cada um, Pai, na área da saúde, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente os seus familiares, suas famílias, meu Deus, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, essa comunidade, meu Deus. Vá abençoando, Pai, cada pai de família, Pai. Cada morador que se encontra nessa cidade, meu Deus, meu Pai. Abençoa o órfão, a viúva, meu Deus. Visita aqueles que estão no leito de morte, Deus. Coloca a tua mão, meu Deus, meu Pai, Senhor. Vai jogando por terra, Pai, todo mal, o espírito da morte, meu Deus. Joga por terra, bruxaria, feitiçaria, meu Deus. Estamos na tua presença, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Pai. Por isso, nessa noite, Pai, é motivo de alegria, Pai, é bom saber que o Senhor está conosco aqui nesse lugar. Aliás, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, Senhor. O Senhor está conosco, Senhor, nas dificuldades. O Senhor está conosco, meu Deus, meu Pai, nas batalhas, meu Pai. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Sadraque, Abednego. O Senhor está conosco na cova dos leões, Senhor. O Senhor está conosco, Senhor, dentro da fornalha, meu Deus. Tu és o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Por isso, nessa noite, meu Deus, meu Pai, queremos te convidar, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, Espírito da verdade. Amém, meus irmãos. Uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a irmã Guadalupe a cantar 2 hinos da harpa para a honra e glória de Jesus. E você que trouxe glória nessa noite, tem glória. Se a sua pessoa trouxe nessa noite uma bênção para contar, conte. Fale com o Papai do Céu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Abençoe, irmão. Vamos. A igreja do Senhor, amém? Glória. Vamos louvar o 467. Porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer.
304. Represando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecado sempre apontar. Fecha a cantar para mim, para esse grande, mas Jesus, minha luz, fez me vencer. Amém, igreja de Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés nessa noite, glória a Deus. Hoje é o culto de doutrina, o culto da palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui nessa noite o pastor Lindenberg, glória a Deus, aleluia, para ler a palavra e orar. Glória a Jesus, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, fico feliz por mais uma vez nós estarmos na casa do Senhor Jesus para juntos nós cultuarmos, aprendermos nesta noite no céu de glória. Querido, abra a tua Bíblia, o livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4. Texto, creio eu, bastante conhecido da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos sentindo a falta de muitos irmãos, né? Pastor, a gente, como dirigente de congregação, pastor que rege o rebanho, a chegada ao céu, muitas das vezes a gente se entristece, porque é como diz o texto da Bíblia Sagrada, e a gente
fica se perguntando o que está acontecendo com esta geração. Os irmãos, enquanto os irmãos procuram, eu quero estar só trazendo esse pequeno detalhe. Quando aceitei Jesus no ano de 2000, ficava observando como era aquele tempo. Aquele tempo era um tempo em que as Assembleias de Deus, em todas as suas diretrizes, uma congregação como esta, uma sede como esta, um templo como este, estas cadeiras estavam lotadas. Os músicos estavam todos prontos e afinados para adorar a Deus. A igreja do Senhor estava repleta. Isso há praticamente 30 anos atrás. E com o passar do tempo, nós observamos que a igreja do Senhor Jesus, hoje, ela se encontra só nos remanescentes. Então, irmãos, eu peço aos irmãos, continue orando por esta igreja, continue orando pelo povo de Deus, para que Deus possa realmente, irmão, fazer um milagre, porque nós precisamos continuar, irmãos, adorando, pregando a palavra do Senhor, como sinal, continuar fazendo o ID de Cristo Jesus. Os irmãos acharam? Amém? Texto de 1 Timóteo, capítulo de número 4, nós vamos ler apenas alguns versículos, e eu quero ler esse texto com a participação da igreja do Senhor. Eu leio um versículo, a igreja lê outro em seguida, no nome de Jesus. Versículo 1 diz: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 2. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que usem deles com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração e santificada. 6. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Manda estas coisas e ensina-as. Persiste em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que eu te aproveitamente seja manifesto a todos. Todos. Persevera na doutrina. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós vamos orar por esta palavra. Nós vamos também orar nesta noite por aqueles que precisam de oração. No nome de Jesus, coloca a tua mão no coração
e apresenta alguém nesta noite aqui, você deseja que o Espírito Santo alcance essa vida, para que Deus possa estar abençoando, livrando e até curando de toda enfermidade. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que esta noite, Pai amado, mais uma vez nós estamos na Tua casa, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, para bendizer Teu santo nome nesta noite. Pai amado, eu quero Te pedir, Senhor, para que em nome do Teu Filho, o Senhor, meu Deus, possa curar aqueles que estão enfermos. Pai amado, visita aquele que está cativo por alguma coisa. Ah, Senhor, esta noite nós queremos Te pedir, ó Deus, para que o Senhor use os Teus filhos, assim como o Senhor sempre tem usado. Que esta noite nós possamos sair daqui cheios com o Teu poder e a graça do Senhor Jesus. Ó Pai Santo, fica conosco esta noite. É no nome de Jesus que nós Te pedimos e por fé nós agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus, palavra poderosa do livro de Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar aqui a pastora Francisca também nessa noite trazer uma saudação. Glória a Jesus, para a glória dele, somente dele. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui glorificando e exaltando o seu santo nome. Porque Ele é o Deus que cuida de cada um de nós, da nossa família. Mesmo sem estar aqui, mas a gente está orando, está pedindo e o Senhor está cuidando, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo, o 100. Salmo 100. Encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor acorda os que estão dormindo. Amém. Glória a Deus. Amém. Todo mundo achou? Glória a Deus. Glória a Deus. Pois vamos nós. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor, e em seus atos com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, é eterno, a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Aqui confirma mais uma vez que o Senhor, nós devemos vir à casa do Senhor com alegria, com prazer de chegar até aqui, para exaltar junto com nossos irmãos o nome do Senhor, porque só Deus pode nos garantir alegria, porque o oposto não traz alegria, só tristeza. Então, quando nós começarmos a arrumar para vir para a casa do Senhor, vá glorificando a Deus e exaltando o seu santo nome, porque Deus é o primeiro lugar das nossas vidas, é o nosso Deus. Porque o inimigo, lá em João 10:10, diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. Então a gente já está vendo a destruição lá fora. E aqui a gente encontra paz, aqui a gente encontra alegria, aqui a gente encontra uma boa palavra. Com certeza nós voltamos para os nossos lares, todos felizes, porque não voltamos
como nós chegamos aqui. Amém, igreja do Senhor? E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quero convidar o diácono, né? Danilo a trazer uma salvação nessa noite, em nome de Jesus. E os irmãos têm total liberdade para glorificar o nome do Senhor. Saúde, amado igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Nós aqui é só deixar uma passagem rápida, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 22. Glória a Deus. Saúde, amado igreja, com a paz do Senhor. Amém. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como é entendido, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificar alguém é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele. Eu apresento a oportunidade. Amém, igreja. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um irmão que tem, qual irmão aqui nessa noite que tem uma bênção, né? Um testemunho para falar aqui nessa noite a respeito do Senhor Jesus Cristo, que fez na sua vida? Tem alguma pessoa? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Quero convidar também a irmã Luísa nessa noite, trazer também uma saudação nessa noite, para a glória de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Dê o melhor de si, o seu louvor, para a honra e glória de Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Irmã Luísa tem a oportunidade nessa noite de trazer uma salvação para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. É a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Está louvando e
habitarei na terra e alimento-se da verdade. Agrada-se do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Aleluia. Santo Deus, Senhor. Nós podemos entender, né, que aqui fala que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, né? Devemos pedir para que o Espírito Santo nos guie em toda direção, em tudo aquilo que nós venhamos fazer. Louvado seja Deus. E quando nós entregamos na mão do Senhor e confiamos e descansamos, né, conforme a vontade dele, né, nós devemos a vitória do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos algo, mas o Senhor, ele vai poder ver que não é bom para nós. E se não é bom para nós, ele não vai permitir. Louvado seja Deus. Porque ele sabe todas as coisas. Louvado seja Deus. E devemos estar confiando no Senhor, confiante, né, que ele está ali para resolver a situação, qual seja, que a gente esteja diante, né, seja ela qual for. Porque quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus, né, ele se agrada, porque ele fala que a fé, tamanho do grão de mostarda, né, ele vai se agradar. E sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus, né? Então nós devemos confiar, depositar a nossa fé, crer, acreditar que o nosso Deus é poderoso para resolver toda aquela nossas causas que nós entregamos na mão dele, conforme a sua vontade e o seu querer. Louvado seja Deus. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Só para lembrar que o nosso pastor também está viajando, né? Ali para a cidade de. Está viajando para João Pessoa, né? E ele vai retornar só domingo, né? A pastor já acabou de ficar. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés nessa noite. Aqui eu quero agradecer essa oportunidade de desenvolver aqui com o presbítero irmão Francisco. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com vocês? Glória a Deus. Meus irmãos, como foi dito aqui, nosso pastor está em viagem. Não só ele, como também ele levou ali algumas pessoas para estarem representando a Debuitacais, mas a glória a Deus que nos deu a oportunidade de poder estar na sua casa, na sua presença, dando continuidade ao trabalho do Senhor, que nós possamos identificar e testificar as nossas orações, aos nossos líderes, nossos pastores, pois sabemos que essa estrada é perigosa e a gente precisa sempre estar em oração para que Deus possa estar guardando, assim como Deus guardou a ida, o Senhor também possa estar guardando ao retornar a esse estado. Amém? Sente um pouquinho, meu irmão. Vamos estar adorando o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar. Glória a Deus. Abençoa com a tua oração a Ele.
amigo me tornei. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Você tem liberdade nessa noite de expressar a tua gratidão a Ele. Você nessa noite tem liberdade de expressar tudo aquilo que Ele fez na tua vida nesta noite. Faz desse louvor a tua oração, clama a Ele nessa noite, porque na medida que você adora, na medida que você glorifica a Deus, Ele alcança a tua casa. Na medida que você adora Ele, Deus Ele alcança a tua família. Por isso glorifica Ele. Ainda que está tudo difícil, a tua oração ela tem o poder da transformação da tua casa. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há de poder te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que eu vi. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se é de Deus, adora Ele nessa noite. Te louvarei, não importa mais circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, sim. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o seu palco bem forte para Jesus. Meus irmãos, abra a vossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10. Na medida que você o encontrar, vamos ficar de pé, reverência a palavra. Glória a Deus. Enquanto você procura, quero ser grato a Deus pela vida do pastor Lindenberg, que nos dá a honra de abrilhantar este culto nesta noite. Sou companheiro, Diácono Nilo. Deus continue dando graça, dando vitória.
felizes por ter vocês conosco, viu? Estou em débito com você lá, mas nessa semana nós vamos pagar, viu? Essa semana, quinta-feira, pode me aguardar, quinta-feira eu estou lá, viu? Se não tiver outra programação com você fora, pronto, você avisa pelo celular da minha esposa, que eu estou sem celular, viu? Amém, meus irmãos? Marcos capítulo 16, o versículo de número 47. Vamos ler aqui apenas alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Amém? Sente, glorificando ao nome santo de Jesus. Queridos irmãos, acabamos de ler um texto bastante lido e já bastante conhecido, que vai falar acerca do cego Bartimeu, que vai falar acerca do clamor que gerou um milagre, pois a Bíblia vai falar que todos os dias era pondo aquele homem no meio do caminho ali para mendigar, para pedir esmola. Mas o que me chama a atenção é que no dia apropriado, o dia certo, o dia que estava preparado para o grande encontro, para aquela vida, a pessoa este homem, a qual Bartimeu, que estava a mendigar sobre aquele lugar. O texto vai nos falar que Bartimeu, ouvindo que Jesus estava passando, ouvindo o clamor do povo, Bartimeu ele começa a clamar a Jesus. E quando ele começa a clamar, perceba que na medida que ele clama, alguém vai dizer para ele: te cala-te, que ele não vai te ouvir. Eu posso até meditar e imaginar como era a palavra que aquele homem havia recebido quando ouviu falar que Jesus não iria ouvir. Era necessário que ele se calasse. Ele poderia, de certa forma, parar e não chamar mais a atenção de Jesus. Mas o que me chama a atenção acerca deste texto é que este homem, por mais que a multidão, por mais que a mensagem vinha sobre ele, para que ele se calasse, quanto mais mandava ele se calar, mais ele clamava a Deus. E quando ele clamava a Jesus, a Bíblia vai nos falar que Jesus parou. Eu não sei qual é a forma que você tem chamado a atenção de Jesus. Eu não sei qual é a forma que você tem feito com que Jesus parasse para lhe ouvir. Meditando nesse texto, Deus ele tem nos colocado um tema: atos desesperados geram um milagre extraordinário. Atos desesperados geram um milagre extraordinário. Lendo o texto que a Bíblia vai nos falar, a qual acabamos de ler, nos vai nos narrar acerca da impossibilidade de um homem de poder se deslocar por conta própria, vamos dizer assim, porque para nós que temos visão, às vezes para a gente alcançar algum lugar é necessário pedir informação, e quanto mais a um homem que não tinha uma visão, era impossível ele poder ir. Sim, aquela facilidade era difícil, mas este homem, ele tinha uma atitude muito excepcional. A atitude era a fé que aquele homem ele tinha de poder estar sobre aquele lugar. Ele poderia ter ido a outro ponto,
Ele poderia ter ido a outras bandas, mas ele preferiu aquele lugar. E uma vez que ele ali estava sentado, na beira do caminho, ele ouviu rumores de multidão. E ele começou a ficar querendo saber o que estava acontecendo. E esse homem ele vai receber uma notícia que era Jesus de Nazaré, que estava passando por aquele caminho. Então aquele homem ele vai propositar no coração um clamor da adoração ao Senhor. Ele começa a gritar, e quando ele começa a gritar, alguns dos discípulos, alguns da multidão vai se virar para ele dizendo: é melhor tu te calar, porque tu não vai conseguir falar com ele, até mesmo a multidão está grande, o barulho é intenso, e de certa forma ele não vai te ouvir. Talvez alguém chegou para ele trazendo esta palavra de desânimo para aquele homem, mas aquele rapaz ele não observou, ele não viu a dificuldade, mas ele viu a certeza que aquele que estava à frente dele era a solução para o seu problema. A Bíblia vai nos dizer que Bartimeu, ele começou a clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a usar um ato desesperado. Ele queria, de certa forma, chamar a atenção de Jesus para com a sua vida, pois sabia ele, pastora Francisca, que se Jesus a ouvir e olhar para ele e atender a ele, de certa forma ia suprir o desejo que havia no coração daquele homem. Por isso que aquele homem ele vai ter um ato desesperado, clamar a Jesus. Este homem ele começa desesperadamente a buscar, a clamar a Jesus. E quando Jesus ele para, ele olha para trás e ele manda mensageiro dizendo: chama tu aqui. Sabe o que mais me acha interessante no texto? É que Herodes, ele não parou Jesus. A cruz, ela não parou Jesus. A perseguição, ela não parou Jesus. A morte, que poderia ser o fim, ela também não parou Jesus. Mas a adoração de um verdadeiro adorador fez Jesus parar para ouvir. Irmão, eu não sei o que você tem feito, qual foi a tua atitude que tem feito para que o Senhor ele venha ter parado para te ouvir. Este homem ele vai nos ensinar acerca da perseverança, acerca da atitude de clamar ao Senhor, mesmo no momento difícil, mesmo no momento ali que era impossível, mas ele usou o ato, ele começou a clamar. Ele começou a clamar ao Senhor, e quando ele clamou ao Senhor, Jesus ele parou. Jesus ele parou. A perseguição não conseguiu parar Jesus. Herodes não conseguiu parar Jesus. A morte ali não conseguiu parar Jesus. Mas o verdadeiro adorador, ele fez Jesus parar. Nessa noite, aonde está o adorador que faz Jesus parar? Jesus ele nos procura de fato. Cadê os adoradores? Foram ditos aqui nesta noite. Foi falado no princípio, aqui no início do culto, pela pessoa do pastor Lindenberg. Foi no tempo, pastor Lindenberg, que a igreja adorava, que incendiava da presença de Deus. A gente não ouvia outra coisa senão glória a Deus e aleluia. E hoje, irmão, é dificilmente hoje em dia, as igrejas, a gente ouvir um adorador glorificando ao Senhor. É difícil um adorador clamar ao Senhor. Mas eu vou clamar ao Senhor como? Se está tudo dando errado na minha vida. Irmão, clamar a Deus quando tudo está bem é bom demais. Mas na vida de Bartimeu não estava nada bem. Não estava nada bem, mas ele mesmo assim, ele clamava ao Senhor. Houve-se um tempo, e eu cheguei
aí em algumas congregações que as pessoas chamavam a atenção de Jesus. Como é, irmão, que a gente chama a atenção de Jesus? É através da nossa adoração. É quando nós abrimos a nossa boca para clamar a Ele, para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Você não tem noção do tamanho do poder que há através da tua adoração. Você não tem noção do poder que pode gerar através da adoração que você entrega na casa do Senhor. Às vezes nós íamos para a casa do Pai para receber algo, mas nós esquecemos de entregar aquilo que é importante para Ele. Nós estamos no culto de doutrina, de ensino. Essa palavra ela veio para o meu coração. Foi Deus me cobrando também acerca da adoração. Jesus perguntando para mim: como está a tua adoração para mim? Como é que você está me adorando? Você me pede algo a mim. Eu lhe entrego a você o que tem entregado a mim. A Bíblia diz em Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á. É como se fosse uma via dupla, pastor Edeberg. É dando que se recebe, é indo e vindo. Quando eu glorifico a Deus, eu dou glória para o Senhor, a vitória desce. Quando a gente clama ao Pai, Deus ele para nos ouvir. Eu estava ontem, eu fui deixar minha esposa ali na BR, para que ela viajou, né? E quando eu fui voltar para levar o colega meu, companheiro lá do serviço, os dois pneus do carro falou. Eu digo, meu Deus. E eu fiquei naquela bênção que eu falei para o meu sobrinho ali, que rapaz, não há vitória se não se vir uma prova. Primeiro veio uma prova para ver a vitória. E ele falou assim: não, mas vai vir uma vitória para nós aí. Eu que vai, em nome de Jesus, vai vir sim. Eu creio nessa palavra aí, porque é a palavra profética. E eu atrás do estéreo emprestado, né? Para botar no carro lá. Cheguei no colega dele que arrumou um estéreo 13, para botar o primeiro 15, aí eu botei o 13 e tomei. Mas eu estou utilizando, aí ele falou que a avó dele tinha uns pneus na casa dela. Eu quero pensar, vamos lá agora. Vamos lá falar com ela lá. Vamos ver se nós negociamos o pneu lá. Nós estamos quando nós chegamos lá. Eu vi o pneu, mas Deus não me mostrou ali nenhum diálogo sobre aquela negociação do pneu. Deus me perguntou, falou para mim perguntar para ela: como está a tua vida diante de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, como é que estava a tua vida diante de Jesus? Ela olhou para mim assim: você está um pouco meio precisando de uma mudança. E eu comecei a trazer uma palavra para ela. Eu comecei a trazer uma palavra de motivação, de renovo, de vida. E ela começou a falar: eu não bebo mais, eu não vou mais na hospital que eu sempre gostava de ir. E a gente aproveita a oportunidade para levar a mensagem. E na medida que eu estava ministrando a palavra para ela ontem, eu perguntei para ela: o que te impede? O que te impede de você confessar Jesus Cristo como Salvador? E ela começou a colocar vestimenta. Porque as minhas vestes não estão adequadas para isso, para aquilo outro. Eu falei para ela: minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Jesus ele não vai se importar com tuas vestimentas. Porque às vezes você pode estar mal vestido, você pode estar descalço. Às vezes nós estamos em cima do altar bem pronto. Jesus volta, leva você que está mal arrumado e deixa a gente que está bem arrumado. Deus ele não olha para a aparência, Deus ele olha para aquilo que está no nosso coração. Sabe por que as igrejas hoje muitas das vezes estão secas? É porque as pessoas ficam observando o modo de vestir. As pessoas começam a falar: ei, se nós não nos
policiarmos acerca da vestimenta. O próprio Jesus disse que aquele que vem após mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Venha como estás. A transformação ela vai vir na decorrência dos dias que se passam. Não é o Francisco que vai mudar o vestimento do Paulo. Não é o Francisco que vai mudar o comportamento do irmão Paulo de qualquer não. Sabe como é que a gente vai mudar a pessoa? É quando a gente começa a instruir ele através da palavra, a ensinar a ele que Jesus, ele olha para o nosso coração. Veja que quando Davi, ele foi chamado a ser ungido rei, Samuel, ele olhou ali para os irmãos de Davi, olhando para a fisionomia, disse: esse aqui é o rei. Ele veste, tem uma vestimenta do rei, tem a postura de rei. Aí Deus ele vai dizer: ei, Samuel, tu olha para a aparência, eu olho para o coração. Não é este. Quando Samuel ele olha para o outro irmão de Davi, ele vai dizer: é este aqui. E Deus disse da mesma forma: tu olhas para a aparência, eu olho para o coração. Ei, Deus ele não olha para ti como vem você me vestir, não. Ele olha para ti quando você glorifica, quando você entra na casa do Pai e começa a adorar a Ele. Deus ele olha para o teu interior, não para o teu exterior. A transformação ela vem de dentro para fora. A transformação ela vai vir de dentro para fora. Assim também é quando nós tomamos uma atitude. Qual é a atitude que nós temos que tomar, irmão? A atitude que nós temos que tomar é nos posicionar na posição que Deus ele quer que nós estejamos. Qual é esta? De adorador. Falta adoradores dos templos da casa do Senhor, irmão. É o que está acontecendo. A gente vê a nossa juventude tudo parado. A gente vê, às vezes, os conjuntos de senhoras, de mocidade, tudo parado. Por quê? Porque a adoração que outrora no dia tinha, hoje já não existe mais aquela adoração de verdade. A gente procura, irmão, a observar muitas das coisas e não procura observar em nós mesmos. Irmão, enquanto eu procurar observar na vida do meu irmão, eu nunca vou ver o que está dentro de mim. Enquanto eu começar a ver o problema que está no meu próximo, eu vou esquecer de ver que no meu olho há uma trava também. E quando eu começar a julgar o irmão, eu vou ter que, eu esqueço que da mentira que eu julgo, eu vou ser julgado. Bartimeu ele começou a ser julgado. Quando alguém chegou para ele dizendo: ei, te cala. Talvez hoje não era para você estar aqui. Talvez hoje não era para você estar nesta igreja. Talvez hoje era para você até mesmo desistido, ter parado. Talvez não era para você mais nem estar na presença do Senhor. Mas sabe por que você está indo de pé? É porque ainda há resíduo de um adorador. Ainda há algo que Deus ainda tem. Mas procura saber, cadê? Cadê o adorador? Cadê aquele que clama de verdade? Cadê aquele que clama porque está tudo bem? Não estou passando por nenhuma tempestade. Eu não estou passando por nenhuma luta difícil. Mas está tudo bem. Esta mulher que hoje nós estivemos, ela confessou Jesus Cristo como Salvador. E eu fiquei pensando que, Manuel, tu disse que Deus te deu uma bênção boa. Para mim, uma das maiores bênçãos que Deus me deu foi de ter trazido aquela mulher para a presença do Senhor, de ter orado pela vida daquela mulher, confessou a sua vida. A Bíblia diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Eu me alegrei com aquela mulher entregando a vida para Jesus.
Agora, vai sim, ter um tempo. Eu falei para ela, o meu objetivo aqui não é levar você para a minha igreja, não. Meu objetivo não é levar, encher a igreja, não. Eu quero sim, eu quero, mas o meu objetivo maior é levar as pessoas para Jesus. O objetivo maior de dirigente e pastor não é ter a igreja cheia, mas é povoar o céu, é saquear o inferno, é tirar pessoas do